Olá, obrigado pela companhia. Os brasileiros são o segundo povo do mundo que passa mais tempo diante das telas. Encerrando a nossa série, hoje vamos falar como o abuso de telas afeta os relacionamentos. Eu converso com a psicóloga Patrícia Matias. Ela tem diversas especializações em análise do perfil comportamental, é supervisora da Bioparque Educação em Toledo, de onde fala conosco. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo, e com você, Denilson? Eu estou bem, obrigado. Patrícia, como tirar as crianças de frente das telas se os pais também ficam penduradas nelas? Acho que essa é a primeira premissa, né? Então, eu sou psicóloga clínica, né? Então, eu atendo muito essa demanda, crianças e adolescentes que são viciados. E aí, quando você pergunta qual que é a rotina dos pais, a rotina dos pais é chegar em casa do trabalho, sentar no sofá e rodar a tela do Instagram e do TikTok, né? Então, quando a gente tem dentro da rotina familiar esse hábito, porque é um hábito, é muito difícil eu cobrar da minha criança, que é uma esponja e ela aprende pelo exemplo, né? Não adianta você dizer não mexe, não faça, e você ir lá e ter aquele comportamento que você diz para aquela criança não fazer. Então, quando eu recebo essa demanda, a primeira coisa que eu pergunto é: eu preciso entender qual é a rotina da família, e eu preciso que vocês sejam muito sinceros. E entender também o motivo pelo qual esses pais estão aí, né? Se você está dentro de uma rede social e a gente pode conjecturar um vício, a gente tem que entender o motivo pelo qual os pais sentem essa reação dopaminérgica, né? Porque mexer na rede social, ele é um prazer imediato. E o que está na rotina dessa família que está fazendo com que eles fiquem imersos a isso? E não encontrem no brincar, no conversar, né? Nas próprias relações, esse prazer que eles estão buscando nas telas, e por que não dentro das relações eles busquem então esse prazer, para daí sim você mostrar para a criança que há algo mais prazeroso do que rodar o TikTok ou jogar o joguinho no celular. Como isso afeta as relações familiares? Olha, a gente vê hoje, né, e não só relação pai, mãe, filho, mas principalmente relações amorosas, né? Relações amorosas que se quebram por causa do uso de redes sociais, por causa do uso contínuo, por causa do uso indiscriminado, onde eu deixo de estar presente nas relações e começo apenas como se eu fosse um comportamento operante, né? Eu só vou estar naquela relação, eu vou responder, mas eu não vou me importar com ela. Quando eu falo de redes sociais, é muito importante que nelas eu tenha um recorte. Eu não tenho quem eu sou de verdade, né? Então, nas relações amorosas, nas relações familiares, nós somos quem somos. A gente não consegue ser esse recorte. E aí parece que é muito mais fácil eu me envolver de forma através de redes sociais, onde eu posso ser quem eu gostaria de ser, do que eu ter que me relacionar com alguém da forma como eu sou. Inclusive, entender que essa pessoa também né? É falha como todo ser humano. Então, ela com certeza afeta na medida que nós não somos inteiros nas relações, quando eu falo de relações por redes sociais, de relações por internet, e até mesmo relações que nós construímos fora da internet e como elas são influenciadas pelas redes sociais. Ou seja, como eu busco trazer para minha relação algo que não é real, sendo influenciado pelas redes sociais. Então, isso também, que é a sociedade da performance, né? Eu tenho que ter um namoro, eu tenho que ter uma família perfeita para publicar, para postar. Mas não realmente porque eu quero ter aquela família ou porque aquela família me faz feliz. Então, existe sim uma performance por trás das relações que acaba sendo muito complicada e, com certeza, muito prejudicial para as relações reais, né? É muito comum em restaurantes a gente ver uma família inteira almoçando ou jantando e todo mundo com seu celular e não havendo ali nenhuma interação ou pouquíssima interação entre as pessoas. Isso realmente virou um problema, né? Parece que as pessoas estão querendo fugir de algo, né, Denilson? Do que você está querendo fugir? Então, quando você vai para um restaurante onde as pessoas não conversam, isso é engraçado, né? Como psicóloga, eu faço alguns experimentos. Esses experimentos são realmente em restaurantes e cafés e ver o quanto as pessoas estão realmente presentes ali. Parece que se perdeu a habilidade
a habilidade de se relacionar, de se conversar, de se perguntar como foi seu dia, ou de ouvir até mesmo a verdade de como foi seu dia. Parece que é muito mais fácil eu ficar preso numa tela, estando apenas de corpo presente, do que realmente presente dentro de momentos que deveriam trazer prazer. Olha só como é contraditório. Eu estou buscando numa tela de celular um prazer que eu estou perdendo em ter naquele momento com a minha família. Num almoço, num restaurante. Nos adolescentes, isso é muito mais comum. Em rodinhas de adolescente, você vê todos eles mexendo no celular. Então, algo que antes eles deveriam proporcionar esse prazer, eles acabam não entendendo ou não se conectando a esse momento e buscando na tela do celular esse prazer que eles deveriam, de fato, ter um com os outros, né? Nesse momento de partilha e de comunicação, enfim. Você falou um pouquinho, mas eu queria aprofundar um pouco mais sobre a questão dos relacionamentos amorosos, né? As redes sociais, principalmente, acabam oferecendo muita munição para os casais discutirem, porque você curte a foto de um, curte a foto do outro. É muito comum os casais, um administrar a conta do outro, decidir quem é amigo, quem não é amigo. Virou uma loucura isso, né? Eu ontem mesmo, né, em sete clínica, eu estava conversando com uma paciente, pedi para ela refletir o quão eu confio nessa pessoa se eu tenho a localização dela no meu celular. Né? Então, é muito complicado, porque parece que eu preciso ter o controle do outro para me relacionar com o outro. Na medida que a internet, ela é a rua mais movimentada do mundo. Então, se você está na internet, você não está só na sua casa, você está no mundo todo. Então, essa falsa percepção de controle faz com que as pessoas levem para as relações algo que permeia o doentio, né, que permeia o patológico realmente. Então eu preciso controlar essa pessoa na medida que eu tenho que saber com quem ela conversa, com quem ela segue, e sem entrar na questão que isso é uma invasão de privacidade. Né? A gente está perpassando todos os limites de uma relação saudável. Né? Quando a gente fala de ciúmes, dessa posse que eu tenho, desse desejo que eu tenho de controlar o outro, eu estou falando do que necessariamente? E a internet, infelizmente, ela acaba, me parece que facilitando esse processo, né? Facilitando essa ilusão de que eu tenho controle sobre o outro, porque ela não passa de uma ilusão. E dentro de uma relação saudável, ela é saudável na medida que a confiança não precisa de evidências. Né? Então, isso eu trabalho com casais e eu sempre faço essa reflexão, né? Como que você confia se você precisa da evidência da confiança? Né? A confiança, ela é por si só. Então, a rede social, ela traz essa ilusão de controle, mas ela é uma ilusão. E quando a gente fala de relação, eu tenho que entender que o outro é falho, eu também sou falho, mas entender as limitações do outro e até onde eu posso ir sem que eu me sinta lesado e também sem que eu provoque algum tipo de desconforto, né? Algum tipo de sensação ruim nessa pessoa que eu digo que amo, né? Que eu digo que eu gostaria que ela ficasse comigo porque ela se sente bem. Né? Relacionamento faz sentido na medida que nos faz bem. Não que não tenha momentos ruins, mas não pode ser a maioria, né? A sensação que a gente tem que as redes sociais, elas de fato provocaram o oposto do que ela se propunha, né? As pessoas acabaram se distanciando mais com as redes sociais. Você percebe na sua experiência clínica que depois da pandemia esse distanciamento ainda ficou um pouco maior? A pandemia, ela acelerou um processo que era inevitável. Acredito que isso uma hora ou outra ia acontecer. Assim como a inteligência artificial, né? Assim como inúmeras outras questões que a pandemia de fato acelerou. Quando nós estávamos num contexto pandêmico, a rede social e a internet, ela facilitou as interações. Né? Se falava muito sobre isso, né? Sobre estar perto, sobre fazer conexões, sobre como a pandemia, ela acelerou o processo que antes era para nos ajudar, de fato, para ajudar essa relação. No entanto, o ser humano, ele sempre acha um jeito de facilitar as coisas. Ou seja, eu facilito tudo que eu posso, eu vou facilitar. Não é à toa que a gente desenvolveu.
No entanto, essa facilidade fez com que a gente perdesse algumas competências e habilidades que são essenciais e que talvez nós, seres humanos, demoramos muito tempo para desenvolver, que é a comunicação, que é a empatia, que é a conversa olho a olho, né? Quando a gente recebe uma ligação, a gente quer atender a ligação? Parece que a gente quer responder uma mensagem, porque eu quero pensar antes de responder. Eu quero ver realmente que a pessoa veja só aquilo que eu quero que ela veja. Eu tenho medo de ser por inteiro, eu tenho medo de ser quem eu sou. E aí as redes sociais, elas facilitaram esses recortes. Elas facilitaram que eu consiga apenas parecer e não ser. E é muito mais fácil parecer do que ser, né? Então eu acredito que sim, no início foi benéfico e ainda bem que existia. No entanto, a facilidade fez com que a gente se perdesse um pouco naquilo que é mais humano, que é realmente ser o que a gente é, ter as falhas, não ter esses recortes. Eu acredito que a rede social hoje, se usada de maneira equilibrada, ela facilita e muito as relações. Agora, quando ela é o único meio para se relacionar, é onde a gente tem um problema. Ela não pode ser o único meio de se relacionar. A gente percebe também que muitas paqueras virtuais, quando elas vão para o real, as pessoas acabam encontrando muitos conflitos entre esses dois universos, né, instagramável e o universo real da pessoa. Inclusive, eu li hoje de manhã uma reportagem, né? Que no mundo a geração Z, que é a geração dos jovens aí, que hoje estão com 17, né? De 17 a 26 anos, é a geração que está tendo mais dificuldade de se relacionar. É a geração que, quando você vai para a relação real, ela se frustra. E é uma geração que realmente aprendeu a viver dentro de uma performance, né? Parece que eu não posso ir num restaurante sem postar, eu não posso ter um momento de ler ou ter um momento com os meus amigos se eu não posto. E esses dias, inclusive, eu li um artigo que falava que a identidade desses jovens está muito atrelada a quem eles são nas redes sociais. Então, se a minha identidade está muito atrelada a quem eu sou na minha rede social, automaticamente a minha relação também. Então, quando eu me relaciono na rede social, eu me relaciono com esse imaginário de quem talvez eu gostaria de ser. Mas quando eu vou pro real, eu não consigo sustentar. Quando eu vou pro real, é o real da coisa, né? É a pessoa que até, eu brinco assim, vai no restaurante e o prato não vai ser tão bonito depois que ele já tiver comido, a foto não vai ficar tão bonita, daí parece que aquele encontro não foi tão bom porque não saiu uma foto boa. Então, assim, é engraçado e ao mesmo tempo que eu sinto muito medo de como que essa geração ela vai encarar a vida e vai aprender a se relacionar sem ser de uma forma performática. Entender que as relações, elas têm sim problemas e que os problemas e os conflitos fazem parte de uma relação saudável, que nem sempre tudo vai estar bem e que está tudo bem. É uma geração que, por estar dentro das redes sociais e dentro desse ambiente que tudo é recortável e editável, acaba se frustrando muito. Quando vai para o mundo real, e a gente pode falar não só nas relações no geral, nos empregos, nos trabalhos, e vê que nem tudo é tão fácil, que nem tudo eu coloco um filtro e fica bonito. E aí é onde a gente tem uma população, né, com uma ansiedade extrema, um nível de depressão preocupante e principalmente uma baixa tolerância à frustração. Se esse relacionamento me traz um desconforto, eu passo pro lado, que nem um story, eu termino, né? Então isso enfim, é uma questão que eu acredito que ainda vai ser muito estudada. Quando esse abuso se torna um vício? Todo vício, assim como em açúcar, assim como em álcool, ele é um vício na medida que ele atrapalha a sua vida, atrapalha a sua funcionalidade diária. Ele é um vício na medida que eu tenho que trabalhar, mas eu não vou trabalhar para rodar o story do Instagram, ou para mexer no TikTok, ou para jogos, né? Porque infelizmente a gente tem aí uma leva muito importante que é dos jogos online. Então ele vai ser sim um vício na medida que ele me deixa disfuncional. Eu deixo de fazer aquilo que eu tenho que fazer para estar mexendo nas redes, jogando. Aí eu tenho um problema, porque daí eu começo a não estar mais onde eu deveria estar e sim apenas conectado. Como fazer o diagnóstico desse vício?
O DSM hoje, o DSM-5, ele não tem um diagnóstico propriamente dito. E aí a gente vai realmente ver qual que é o impacto desse comportamento, desse hábito, dentro da rotina dessa pessoa. Se eu deixo de dormir, se eu tô deixando de comer, se eu tô deixando de me cuidar, se eu tô deixando de trabalhar, e realmente esse impacto vem muito quando ele é social. Né? Quando eu deixo de, por exemplo, trabalhar para mexer nas minhas redes sociais. Quando eu deixo de assumir os meus papéis sociais para mexer nessa rede social, aí sim a gente pode começar a pensar no diagnóstico e começar a pensar em formas de como, de maneira, né, assim como foi um hábito, de como maneiras de substituir por hábitos que são saudáveis, né, que são socialmente aceitos, podemos dizer assim. Né? Como é feito o tratamento? Vai depender do nível que a gente vai estar falando do vício dessa pessoa e quais as comorbidades que vêm junto. Porque quando eu falo de um vício, o vício ele é um hábito que ele acaba sendo prejudicial à minha saúde. Mas quando ele vem com outras comorbidades, aí que a gente vai fazer o manejo do tratamento. Geralmente vem com ansiedade, com crise de pânico, eu tenho crise de abstinência. Tanto que agora nas escolas, né, no Paraná, e isso assim, eu dei, assim, graças a Deus que isso foi instaurado, que foi o não uso nas salas de aula. Isso era necessário, que realmente estava afetando o intelecto dos nossos adolescentes e nossas crianças. Mas o tratamento é feito de acordo com os sintomas que esse meu paciente vai apresentar. Uma ansiedade, uma crise de pânico, eu estou apresentando abstinência, e aí sempre é a substituição. Eu preciso substituir esse hábito por um hábito onde eu encontre saúde, onde seja um hábito saudável, seja nas relações com os amigos, na comunicação, e não demora muito. Depois que a gente tira o celular desse jovem, dá 1, 2 semanas, vai ter um momento de muito sofrimento, mas dá 1 ou 2 semanas a pessoa já começa a se reestabelecer. Né? Já começa um processo de se reestabelecer de maneira saudável, ou seja, funcionar de uma forma saudável. Mas o tratamento vai depender realmente dos sintomas que estiver apresentando. Em muitos casos, medicação, sim. Se nós encontrarmos algumas comorbidades como ansiedade, crise de pânico, né, dependendo do nível da depressão, sim, o uso de medicação e o encaminhamento para o psiquiatra é necessário. Patrícia, nós estamos encerrando uma série de entrevistas que fizemos sobre o abuso de telas. É claro que hoje, o mundo exige que a gente utilize a internet, seja no celular, no notebook, para trabalhar, para fazer um monte de coisa. Que dicas você dá, então, para as pessoas administrarem bem isso, para usar a internet quando necessário, e às vezes também até por lazer, em alguns momentos, mas sem deixar de priorizar as relações sociais reais e não as virtuais? Primeira pergunta que eu faria é: o que te faz feliz que não tem uma tela? Né? Então, a pergunta que você tem que se fazer é realmente onde você encontra prazer e realização sem ter uma tela. No trabalho, e realmente a internet facilitou muito, né? O nosso trabalho, a comunicação, a agilidade, da mesma maneira que ela facilitou a necessidade do tempo todo a gente estar em alerta. Então, a primeira pergunta é realmente o que te faz feliz que não tem uma tela, que momentos que você se sente realizado sem estar na necessidade de performar um personagem. E a segunda pergunta é que você realmente consiga ter um certo gerenciamento do seu tempo. Ou seja, quanto tempo eu estou gastando nas telas sem que isso seja realmente necessário. Porque às vezes é necessário. A maioria das pessoas, eu inclusive trabalho com o celular, trabalho com redes sociais, trabalho. Aí quando eu estou num ambiente de lazer, eu preciso encontrar maneiras de que não precise do uso dessas redes sociais. E aí vai se reconectar com pessoas, conversar, ler um livro, né? Então eu acredito que as pessoas têm perdido o prazer em situações que antes eram corriqueiras, como fazer um passeio com seu cachorro, sem precisar postar no celular que você está passeando com seu cachorro, né? Tomar um café com a sua mãe, tomar um café com seus amigos, jogar um jogo de futebol. Então, assim, encontrar realmente o que te traz prazer e realização sem que tenha uma tela, sem que eu precise estar fazendo um personagem, porque parece que quando a gente está nas redes sociais, a gente é um personagem o tempo todo. E aí é onde que, com certeza, vai gerar ansiedade, vai gerar a sensação de ter que estar em alerta o tempo todo, e o tempo todo está prestando atenção em ser algo que talvez você não seja, né?
Patrícia, obrigado pela entrevista. Disponha, Edenilson, foi um prazer. Então, gente, aqui na página da Revista Ampla existem outros vídeos específicos sobre o abuso de telas. Se você não viu, você pode acessar os links que vão ficar aqui abaixo. E se você achar que o tema é importante, você pode rever e, inclusive, compartilhar com quem você achar adequado. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.